Então vamos lá, pessoal. A gente vai começar aqui a aula da unidade 2, a nossa segunda aula, e a primeira aula mais concreta, né, sobre inteligência artificial. Nessa unidade, a gente vai estudar um tipo de problema que a gente chama de busca e alguns algoritmos, algumas técnicas que a gente pode usar para resolver esse problema. E a gente vai estudar mais especificamente dentro de busca, tem busca exaustiva, mas a gente vai estudar aqui nessa aula busca local. Em geral, um sistema de inteligência artificial, seja qualquer um deles, ele resolve um problema de otimização. E os algoritmos de busca local são algoritmos de otimização. Eu não sei se vocês já ouviram falar nos algoritmos que a gente vai estudar hoje. A gente vai estudar hoje, por exemplo, o algoritmo genético, que é um algoritmo famoso aí de otimização. O que um algoritmo de otimização faz é encontrar o máximo ou o mínimo de uma função, ou qual parâmetro, né, ou qual estado, assim, pensando em busca, gera esse máximo e o mínimo. Então, aqui, nesse documento que eu estou compartilhando, que é o notebook aqui da aula no Google Colab, se vocês prestarem atenção, tem um arg aqui na frente do max. Isso indica que eu vou procurar qual que é o argumento, né, qual que é o parâmetro da função que produz o valor máximo. Então, o resultado aqui dessa otimização é qual que é o S que vai me dar o máximo de uma função. De novo, inteligência artificial aqui para esse curso, a gente sempre está lidando com problemas de otimização e a gente vai estudar aqui os problemas, as técnicas mais clássicas de otimização, que são as técnicas de busca local. Tudo bem? Quando a gente fala em otimização, a gente vai pensar numa função e vai pensar em pontos que são máximos ou mínimos, Então, por exemplo, se a gente estivesse procurando o melhor valor de alguma coisa, o máximo, a gente vai procurar o máximo. Se o nosso problema for de minimização, a gente vai procurar o mínimo. Nesse exemplo aqui da aula, vou sempre falar em máximo, tá bom? Mas a mesma discussão, tudo que eu vou falar para o máximo também vale para o mínimo. Primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala em otimização é que uma função pode ter mais de um máximo. Tudo bem? Lembrando lá que um problema de otimização é aquele que ele tem várias soluções, cada uma delas eu consigo qualificar, né, falar que uma é melhor que a outra, e o problema pode ter mais de uma solução, mais de um estado, mais de um argumento ali daquela função, pode gerar um máximo, e aí esses máximos, eles podem ser separados em dois grupos. Os máximos globais, que são o maior máximo possível que eu posso encontrar numa função, e o máximo local, que é o máximo, que é qualquer outro máximo, porque próximo dele eu não tenho nenhum valor maior do que. Tudo bem? Vocês entenderam aqui essa diferença entre máximo local e máximo global? Ela é importante. A gente já conversou um pouco sobre isso na aula anterior, mas ela é importante aqui para a apresentação e para o entendimento desses algoritmos. Alguém tem alguma dúvida? Quer que eu explique isso um pouco melhor? Ou a gente pode avançar nessa discussão aqui? Aqui, ó, esse ponto aqui, preto, que eu estou apontando com o mouse, ele é o máximo porque em volta dele, porque ele é o maior valor em volta dele. Esse outro ponto aqui também é o máximo, e, nesse caso, além dele ser o máximo local, ele é o máximo global, porque não tem, na função inteira não tem nenhum valor maior do que ele. Idealmente, a gente procura máximos globais, é isso que a gente faz. Então, quando a gente está otimizando, está desenvolvendo lá o nosso sistema de inteligência artificial, a gente quer encontrar o máximo global. Mas não há garantias de que a gente sempre vai conseguir encontrar esse máximo global. Esse é um limite aí, matemático do que a gente está
e que a gente tem que lidar com isso. Então, a gente não tem certeza de que o máximo que a gente encontrou é global, então, é isso. E aí, tem um exemplo aqui nesse fascículo, não sei se vocês chegaram a ler, que é sobre o estacionamento, de você estar procurando uma vaga e você encontra uma determinada vaga, ela não está tão perto quanto você gostaria, mas você não tem certeza se vai ter uma vaga melhor do que aquela. A mesma coisa se aplica aqui para os algoritmos de busca. Você está procurando uma solução para um problema, você encontrou uma solução, você não tem certeza se essa solução aqui é a melhor para o problema, na hora que o algoritmo está funcionando. Você tem uma escolha aqui. Ou você fica com essa solução, você refina e explora essa solução, ou você explora o espaço atrás de outras soluções. Em inglês, esse trade-off aí é chamado de explore versus exploit. É como se fosse uma... Você tem que procurar um compromisso entre o refinamento e a exploração. É difícil porque em inglês a gente tem duas palavras que significam exploração, né? Explore é explorar no sentido de eu procurar coisas novas. Exploit é explorar no sentido de eu extrair o máximo que eu tenho daquilo. Então, é mais ou menos como se a gente estivesse procurando ouro, né? Ou eu vou continuar cavando aqui naquela região, ou eu achei um pouquinho de ouro, eu vou extrair o máximo daquilo, ou eu vou explorar procurando ouros em outras regiões. Basicamente isso. Então, a gente está procurando o máximo, ou a gente vai fazer um exploit ali naquela região, eu vou tentar tirar o máximo possível do que eu tenho ali, ou eu vou para outras regiões procurar máximos em outros lugares. Vocês entenderam isso? Porque esses dois conceitos, eles são importantes para a gente poder entender os três algoritmos que a gente vai ver aqui na aula de hoje. Alguém tem alguma dúvida sobre esse compromisso que a gente tem que manter entre procurar coisas novas e tentar extrair o máximo possível daquilo que eu já tenho? Vocês conseguem? Isso também aparece, por exemplo, em empresas, sabe? Esse explore versus exploit aparece em vários contextos. Por exemplo, em uma empresa que tem um produto, desenvolver um produto. Por exemplo, um celular, primeiro smartphone. Ela pode fazer exploit, ou seja, vender muitos celulares, mas ela pode fazer exploit, ou criar outros produtos e desenvolver outros mercados. Sempre aparece essa escolha, né? Ou eu vou tirar o máximo possível daquilo que eu já tenho, ou eu vou procurar em outros lugares que eu ainda não fui. Aparece isso em política pública, aparece em um monte de lugar. E aparece aqui também nos algoritmos de busca. Os três algoritmos que a gente vai estudar, eles lidam com esse compromisso entre exploit e explore de maneiras diferentes. O primeiro algoritmo, que é o mais simples, subida da encosta, ele não procura em novos lugares, ele vai para um lugar e ele fica refinando a busca naquele lugar ali, até ele extrair o máximo que ele consegue daquele lugar. Pronto, e acabou. Os outros dois algoritmos permitem explorar no começo, porque no começo da busca, eu posso não ter certeza se aquele é um bom lugar. Então, eu consigo explorar. Uma das estratégias adotadas pelos outros dois algoritmos olha, eu vou começar aqui procurando em muitos lugares e depois eu vou refinar e me concentrar só nos melhores lugares que encontrei até aquele momento. Isso acontece tanto na têmpora simulada quanto no algoritmo genético. O algoritmo genético, ele tem uma propriedade muito interessante que a gente vai ver aqui, é que ele faz uma busca em feixe, ou seja, a busca acontece em vários pontos do espaço ao mesmo tempo. Então, é como se eu estivesse começando a busca em vários pontos aqui dessa curva para tentar encontrar o máximo. Tudo bem? A gente vai ver isso com detalhes agora, mas é importante que a gente entenda, né, esse trade-off aí que existe entre procurar em novos lugares e tentar extrair o máximo
do que eu já tenho. Ficou claro para todo mundo? A gente pode prosseguir aqui? Ok. Então, vamos lá. Para que a gente tenha um problema, né, concreto, para que eu não fique falando aqui de maneira abstrata, assim, funções e etc., vamos pensar num problema concreto e fácil de, pelo menos, de definir, né? Não sei se vocês já conhecem, mas aqui quem já jogou xadrez ou já brincou de xadrez, talvez conheça um problema que é o problema, no caso do tabuleiro 8x8, que é o tabuleiro convencional de xadrez, das 8 rainhas. Não sei se vocês já ouviram falar. Tem alguém aqui que já ouviu falar nesse desafio? Eu lembro que quando eu era guri lá em Bataguaçu, na minha cidade, a gente tinha um clube de xadrez, devia ter uns 7 anos, e um dia um cara chegou lá no clube e falou assim: duvido você conseguir colocar 8 rainhas, 8 damas aí no tabuleiro de xadrez de forma que uma dama não ataque a outra. Lá na hora eu não consegui fazer, mas eu fui para casa, né, peguei emprestado lá o tabuleiro do clube e fiquei treinando, testando até que eu consegui encontrar. E qual que é o segredo aqui? O que você tem que fazer, né? Qual que é o desafio aqui nesse problema? É você conseguir colocar 8 damas no tabuleiro 8x8, que é o tabuleiro normal, de forma que nenhuma dama ataca nenhuma outra, como, por exemplo, está mostrando aqui. As damas no xadrez, não sei se todo mundo sabe, elas atacam na linha, na coluna e na diagonal. Observe que não tem nenhuma dama na mesma linha, nem na mesma coluna e nem na mesma diagonal. E o desafio é você conseguir gerar, né, uma configuração como essa. Esse problema é legal porque ele é simples, né, visualmente a gente consegue verificar se está certo, e ele mostra que esses problemas de otimização, eles não são só funções matemáticas, né, eles também têm uma relação com coisas físicas. Eu consigo mapear uma configuração física para um valor matemático e para uma função, e eu consigo olhar para, se eu consigo olhar para essa função e falar, olha, essa daqui é melhor do que essa, porque essa daqui tem menos ataque, por exemplo, tem menos damas atacando, eu consigo tratar isso como um problema de otimização. Então, esse exemplo ele é bom porque ele é relativamente fácil de ver, né, o que está acontecendo, e ele mostra uma coisa que é muito importante, que é essa fase de você transformar um problema que não é naturalmente um problema de otimização, né, pelo menos não é simples, né, assim, direto, né, ver isso como problema de otimização, num problema de otimização. Tem um monte de problema parecido com esse, que seria um pouco mais difícil aqui de ilustrar, mas que também teriam essas propriedades. Por exemplo, na hora que a gente fosse tentar criar uma escala de alguns profissionais que têm restrições, né, por exemplo, enfermeiras que não podem dobrar a escala, que tem o plantão tem uma determinada hora para começar e para acabar e etc., a gente consegue tratar isso do mesmo jeito aqui que esse problema das 8 damas, a gente vai ter ali os conflitos e a gente vai tentar encontrar uma solução com o menor número de conflitos, a solução ótima. Isso acontece, por exemplo, em problemas de engenharia elétrica, um monte de problema que a gente consegue modelar eles desse jeito e resolver com esses algoritmos de busca que a gente está estudando aqui. Tudo bem? Vocês entenderam o problema das 8 damas? E esse processo aqui, né, de tradução, esse é um problema de otimização porque eu estou tentando diminuir os ataques entre uma dama e outra. Então, nesse caso aqui, vai ser um problema de mínimo, né? Certo? Todo mundo entendeu? Ficou alguma dúvida? Por exemplo, nessa solução aqui, eu não tenho nenhum ataque. Nenhuma dama está atacando nenhuma outra. Mas a gente tem alguns estados, aqui algumas configurações do tabuleiro, e que tem muito ataque, né? Olha essa daqui como estão todas as damas, essas 3 damas estão na mesma diagonal, essas 4 damas estão na mesma diagonal, essa está na mesma diagonal. Pensando nisso como um problema de otimização, e assim, tentando recapitular aqui essa discussão que eu estou tentando fazer, a gente olha para se a gente olhar para esse tabuleiro, a gente consegue perceber que esse tabuleiro aqui é pior do que esse outro aqui em que não tem nenhum ataque. E por isso a gente tem um problema de otimização. Eu estou tentando procurar esse melhor estado aqui possível.
Então, o objetivo aqui do nosso algoritmo de busca é encontrar esse melhor estado possível. Tudo bem? Ficou claro para todo mundo? Alguma dúvida? Então é isso. O primeiro algoritmo que a gente vai implementar é o algoritmo da subida da encosta. Imagina que você está subindo, que você quer chegar no topo de alguma montanha. Agora, tem uma onda aí, né, de subir morro, montanha, mas imagina que você está tentando subir um morro, né? A ideia do algoritmo subida da encosta é o seguinte: eu sempre vou olhar para o meu espaço de busca e pegar o meu estado atual e trocar para o meu vizinho mais alto. E assim eu consigo subir até eu chegar num topo, no máximo, que não tem nenhum vizinho mais alto em volta dele. Por exemplo, aqui o estado atual é o ponto vermelho e os pretos são os vizinhos. Então aqui eu tenho 2 vizinhos, eu posso descer, posso tanto descer quanto subir. O algoritmo sempre vai escolher subir. Sempre ele vai escolher a melhor opção possível. Ele sobe para cá, depois ele vai subindo, até que ele chega num ponto que ele não tem mais como subir. Todos os vizinhos são piores do que ele ou têm um valor menor do que ele. Vocês entenderam a ideia aqui do algoritmo? Esse é o algoritmo de otimização mais simples possível, porque o que ele faz, ele começa num ponto e ele sempre vai para o melhor dos vizinhos. Ele olha para todos os vizinhos e fala, não, agora então eu vou para aquele lá porque ele é o melhor. Aquele lá porque ele é o melhor. Aquele lá porque ele é o melhor. Observe que esse algoritmo aqui, ele não faz nenhum tipo de export, ele não vai procurar em regiões fora de onde ele está procurando. Ele se concentra numa determinada região e ele vai encontrar o melhor valor possível que ele tem ali naquela região. Certo? Então, esse algoritmo, ele encontra garantidamente o máximo local. Ele não tem nenhuma garantia e ele é muito restrito aos máximos locais. Se a gente estivesse procurando o mínimo, o que a gente ia fazer ia ser o contrário. Em vez da gente ir até o ponto mais alto, a gente ia pegar o vizinho com o valor mais baixo. Beleza? Todo mundo entendeu? Professor, eu não entendi essa última aí, não. Qual? Do mínimo? Sim. Tá. Imagina que ao invés de eu estar procurando o máximo de uma função, eu esteja procurando o mínimo. Beleza? Então, o que eu estou fazendo é, ao invés de eu estar subindo uma montanha, eu vou estar descendo e vou tentar procurar o maior vale possível. Entendeu, Vinícius? Se você estiver procurando o maior vale possível, qual que seria a estratégia? Seria você olhar para os lugares vizinhos e você procurar sempre o mais baixo, entendeu? Entendi. Aí você vai descendo, até você chegar num vale. Por exemplo, você está vendo onde eu estou passando o mouse aqui, ó, esse ponto aqui é um vale. Se eu for descendo, eu vou cair aqui e vou ficar aqui preso nele, porque ele é um mínimo local, entendeu? Então, a mesma coisa que a gente faz para o máximo, a gente também pode fazer para o mínimo. É importante a gente entender isso. Problemas de otimização, eles têm um negócio que a gente chama dualidade. Em geral, o que vale para o máximo também vale para o mínimo, tá bom? Só inverter ali a escolha. Não sei se ficou claro para todo mundo. Ficou claro agora, Vinícius? Sim, professor. Obrigado. Beleza. Qualquer coisa pode me interromper aqui, tá? Então, vamos tentar implementar esse algoritmo aí, que sempre vai atrás do maior ou do menor, dependendo desse problema de mínimo e máximo, para esse problema concreto aqui, real das 8 rainhas. A primeira coisa que a gente precisa fazer, né, para poder implementar esses algoritmos, é arrumar um jeito para representar esse estado. Então, esse tabuleiro aqui precisa virar algum objeto matemático representado no computador para eu conseguir calcular essa função aqui, porque senão aí eu não vou conseguir resolver o problema. Estão entendendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para resolver um problema de otimização é transformar aquele problema que eu estou querendo resolver num problema que é tratado matematicamente. Então, a primeira coisa é arrumar um jeito para representar esses estados. Então, eu vou ter que arrumar um jeito para representar o tabuleiro aqui e as posições das damas.
Tem vários jeitos de fazer. Aqui na aula, eu resolvi representar eles como um vetor, tá? Cada tabuleiro ali é um vetor. Nesse caso aqui é um vetor de 8 posições. E cada posição vai ter um número inteiro. E indica a posição ocupada em cada linha do tabuleiro. Então, aqui, ó, a gente vai ver que na primeira linha, a dama está na tabela, está na linha 6. 1, 2, 3, 4. Opa, acho que é aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, tá bom? Depois vai ser na 3, por isso que aqui tem um 3. Depois vai ser na 7. Depois vai ser na 2, que está bem aqui. Depois vai ser 1, 2, 3, 4. Depois vai ser na 4. Depois vai ser na 8, tá bem aqui. Depois vai ser na 1. E depois vai ser na 5. Entenderam? Vai ser um vetor das linhas de cima para baixo, em que eu vou indicar em qual coluna dessa linha a dama está. É assim que eu represento uma configuração aqui do meu tabuleiro. Tudo bem? Entenderam? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, se a gente quisesse representar aqui escalas das enfermeiras, daquele outro exemplo que eu falei, a gente tem que arrumar um jeito de representar essa escala também como um vetor. Então, essa é uma etapa aqui do problema, e cabe a vocês que estão projetando o algoritmo para aquele problema, decidir qual é o melhor jeito de representação. Então, sempre que a gente estiver utilizando um algoritmo desse, algoritmo genético, algoritmo de subida de encosta, ou qualquer outra estratégia dessa aqui de otimização, a gente vai precisar arrumar um jeito de representar. E dá para representar qualquer coisa, tá? Por exemplo, na minha pesquisa, que eu trabalho com identificação de pessoas, eu queria fazer um algoritmo que gerava a pessoa mais próxima daquela outra que não era aquela pessoa. Tem um termo lá acho que é alemão, que chama Doppelganger, que é a pessoa que é como se fosse o seu falso gêmeo que você vai encontrar aí no mundo. Então, eu queria fazer isso, então, para fazer isso, eu precisava arrumar um jeito de representar o rosto de uma pessoa, e aí eu representei isso como um vetor lá, que vem de um outro algoritmo. Então, dá para você representar o que você quiser. Se eu quisesse representar um vídeo, daria para representar, certo? Então, cabe a você que está ali projetando a sua solução, pensar e desenvolver uma forma para poder representar aquela pessoa. Em geral, a gente adota uma representação vetorial, sempre vai ser representado por um vetor, porque vai facilitar as coisas aqui para o algoritmo, principalmente para o algoritmo genético, que vai manipular vetor, tá bom? Então, aqui, vocês entenderam como está representado? Aqui, então, esse 6 indica que na primeira linha, a dama vai estar na posição 6, como está aqui. Tá? E por aí vai. Então, essa é a primeira coisa. A outra coisa que a gente precisa fazer, então, assim, se a gente quiser saber qual que é esse estado aqui, ó, a primeira dama está na 4, por isso que tem um 4 aqui. Esse daqui está no 3, então tem um 3 aqui. Esse daqui está no 2, então tem um 2 aqui. Esse daqui está na 5ª, então vai ter um 5. Certo? Importante também é que essa sua representação não impeça a representação de estado-solução que você está procurando. Então, aqui eu consigo representar estados em que uma dama não ataca a outra. Então, essa representação é boa por causa disso. A outra vantagem dela é que alguns estados em que está todo mundo atacando todo mundo são impossíveis de ser representado aqui desse jeito. Então, se todas as damas estivessem na mesma linha, não tem como representar aqui. Não tem como representar aqui desse jeito 2 damas na mesma linha. Mas isso nunca vai ser uma solução para o meu problema, então o que eu estou fazendo é, de certa forma, cortar um pedaço aqui do meu espaço de busca que não tem a solução. Então, essa representação ajuda nisso também, tá bom? A outra coisa que a gente precisa fazer, agora que a gente tem um jeito de representar, é arrumar um jeito de avaliar essa representação e dar uma nota para ela. Porque essa nota é que vai ser essa função aqui que eu estou otimizando. Então, essa função aqui que a gente está vendo é a nota que essa função de avaliação vai dar. E o que a gente vai procurar é qual é o estado que tem a melhor função de avaliação possível.
Isso que é resolver o problema. Estão entendendo? Então, para você modelar o problema aqui de otimização, você precisa arrumar um jeito de representar e depois arrumar um jeito de avaliar ou dar uma nota para esse estado que você acabou de representar. Todo mundo entendeu? Porque aí a gente transforma aquele problema lá num problema matemático que pode ser resolvido utilizando essas estratégias aqui que a gente está discutindo. Então, foi isso que a gente fez, ó. Ataques aqui nas damas é um jeito de você avaliar, quanto menor os ataques, melhor é o nosso estado, e a gente vai olhar ataques na diagonal e ataques na mesma... como é que fala? Na mesma coluna, né? Porque na mesma linha não dá. Agora, como o algoritmo da subida de encosta sempre vai pegar, eu vou pegar um estado e vou para os meus vizinhos desse estado, eu preciso arrumar também um jeito de chegar nos vizinhos, né, de gerar vizinhos. Aqui, um vizinho é todo o estado em que eu movimento apenas uma dama. Então, se eu tenho esse estado aqui, que todas as damas estão na mesma coluna, se eu movimentar uma, esse é um estado vizinho. Se eu movimentar outra dama, eu vou ter um outro vizinho, e sempre que eu movimentei uma dama de lugar, eu tenho um vizinho. Então, cada estado, pensando dessa forma aqui, tem 56 vizinhos. Tá? Eu posso movimentar sempre uma dama aqui de local. Então, tem 8 damas, cada uma delas pode ir para 7 posições diferentes, cada estado vai ter 56 vizinhos. Significa, então, que aqui nesse desenho, em que eu estou olhando só 2 vizinhos, não é isso que vai acontecer agora, porque agora eu vou olhar 57 vizinhos e vou para o que tem a melhor função possível. Tá bom? Entenderam? Então, o que o nosso código vai fazer é gerar todos os vizinhos. A gente vai chamar aqui a função que gera todos os vizinhos, ó, listar vizinhos. Vou avaliar todos e vou pegar o melhor deles, que nesse caso aqui vai ser o que tem menos ataque. Vou verificar se esse melhor vizinho é melhor do que o melhor valor que eu tenho agora. Se for, eu vou trocar. E eu vou ficar repetindo isso até eu não ter nenhum vizinho melhor. Eu cheguei no máximo, ou no mínimo aqui, né? E aí, olha isso, ó. Assim, não sei se vocês concordam, mas vocês conseguem ver que isso é uma estratégia bem simples? O que eu estou fazendo é, gero todos os vizinhos e sempre pulo para o vizinho que é o melhor possível. Estou aqui num vizinho, estou aqui num estado, olho todo mundo que está em volta, olha, esse daqui é melhor, então pulo para ele. Aí chego lá naquele lá, olho todos os que estão em volta e pego o melhor e pulo para ele. Vou sempre pulando do estado para o melhor dele até chegar num ponto em que não tem melhor. E aí, nesse caso, observem, fazendo apenas 3 vezes isso, ou seja, 3 iterações desse processo, 3 vezes trocando de um para o outro, eu consegui encontrar aqui uma solução para o meu problema, porque aqui o meu número de ataques é 0. Ou seja, aqui nenhuma dama está atacando nenhuma outra. Conseguem... todo mundo conseguiu entender qual que é a ideia da busca local? Conseguiram entender também esse processo de modelagem? Ficou claro para todo mundo? Esse processo de você criar uma representação... pode falar. Não tem como dar um exemplo de uma forma menos numérica de uma busca, de uma procura, para simplificar? Então, assim, porque, assim, não tem como dar um exemplo menos numérico, porque, no fundo, é uma coisa numérica, entendeu? O que o algoritmo vai fazer é procurar o estado, ou não sei como a gente pode chamar além de estado, né? Procurar essa configuração aqui e que tenha o menor valor possível nesse caso, ou o maior valor possível, dependendo de como você está avaliando. E é isso, né? Isso tem um número, né? A gente sempre vai dar uma nota, porque a gente vai olhar sempre o melhor ou o menor. Mas, de certa forma, é uma busca. Então, é como se você estivesse procurando, sei lá, como se estivesse num jogo de videogame que você está procurando alguma coisa, algum item lá, você está indo atrás daquela coisa. Mas, para
para você, o que vai guiar a decisão do algoritmo são os números, né? Eu vou olhar para aquilo e vou falar, olha, vale a pena eu ir para lá e procurar ali onde é que está, ou vale a pena eu ficar aqui, entendeu? É como se você estivesse brincando de esconde-esconde, que você não sabe onde é que está, uma caça ao ovo. Não sei se vocês já viram, tem alguns lugares que Posso dar um exemplo? Pode. Vamos supor que eu estou aqui em Cuiabá. Em vez de eu ficar procurando na região de um bairro só, eu estou querendo pegar vários bairros de um setor para fazer uma busca maior. Não seria isso? Seria isso, mas esse algoritmo que a gente viu não faz isso. Esse algoritmo, ele começa numa determinada região que ele está procurando e só busca ali, entendeu? Ele não vai procurar em outros lugares. Esse algoritmo não, porque o que ele faz, ele começa em um determinado lugar e sempre vai para o melhor vizinho daquele lugar. Então, ele vai ficar dentro de um bairro, vamos dizer assim. Os outros algoritmos já fazem isso que você está falando, tá? Seria isso, mas não para esse algoritmo, tá? Esse algoritmo, ele vai para um lugar e ele fica ali. Então, é como se ele estivesse procurando a melhor casa de um determinado bairro. Então, ele vai ficar ali naquele bairro olhando a melhor casa. Ele começa em um lugar aleatório e fica olhando ali. O outro algoritmo vai fazer alguma coisa, porque vai fazer uma coisa diferente, porque, assim, se a gente rodar esse algoritmo aqui, vamos rodar tudo. A gente vai ver uma coisa que acontece com ele, tá? Que é por isso que tem outros algoritmos, porque esse algoritmo, embora ele seja bem fácil e ele funcione, às vezes, ele também não funciona. E aí, essa sua analogia com bairro é legal, é legal. A gente vai manter ela aí. Acho que vai ser mais... Tem um control, coisa, tudo bem. Rodando de novo, ó, observe que ele já não encontrou mais uma solução com 0 ataques. E esse é um dos problemas dessa aula. De novo, não encontrou mais uma solução com 0 ataques, agora encontrou. E esse é um dos problemas aqui desse algoritmo. Por quê? Usando essa sua analogia aqui dos bairros, o que esse algoritmo faz, ele começa num determinado lugar aleatório, ó, tá vendo? Tem uma geração de um número aleatório aqui, então é como se eu pegasse os bairros de Cuiabá e sorteasse eles e vou lá, beleza, agora eu vou lá no Boa Esperança. E vou procurar a casa amarela do Boa Esperança. Pode ser que no Boa Esperança não tenha nenhuma casa amarela. E ele vai ficar só olhando ali naquele lugar que ele começou, entendeu? Um jeito de você conseguir encontrar a casa amarela é o ritmo de novo, porque o que ele vai fazer? Ele vai sortear os bairros de novo e vai procurar uma casa amarela em outro bairro. Pode ser que lá no bairro, sei lá, Jardim Kennedy, tenha uma casa amarela. Então ele vai encontrar, porque ele sorteou de novo e começou em outro lugar. Eu dei esse exemplo porque eu vi que ninguém respondeu a questão do xadrez, porque eu já joguei xadrez, entendeu? Mas ele fica muito matemático, o xadrez ali. Aí, como a visão, tipo assim, eu estou querendo explicar para os senhores uma visão mais atual, entendeu? Do bairro, acho que ficaria legal, por isso que eu falei que encaixou. Sim, então tudo bem, vamos usar essa analogia aqui, mas ela é uma excelente analogia, mas ela é ruim como exemplo, entendeu? Assim, concreto, porque você não consegue escrever um código para isso, entendeu? Porque... Não, entendi, lá, é verdade. Assim, como analogia, ela é ótima. Ela é ótima. Mas vamos voltar aqui. Vamos manter essa analogia e vamos voltar aqui. Uma coisa interessante desse algoritmo é que ele é muito rápido. Todas as vezes que eu rodar aqui para esse problema, não vai passar de 5 interações. O máximo que ele vai fazer aqui, eu acho que são 5 interações. 2 iterações e ele já para. Então, ele é muito rápido. Você nem consegue sentir que ele está... funcionando, porque você aperta e ele já encontra, mas ele não tem garantia de que ele encontra uma solução. Várias vezes, ele encontra um ótimo local, porque esse algoritmo fica preso em ótimos locais, porque ele vai para uma região aleatória e fica naquela região. Agora ele encontrou, porque agora várias iterações, né, várias rodadas do algoritmo, ele vai fazendo vários sorteios e vai começando em pontos diferentes. Entenderam aqui?
Então, pensando aqui na analogia do bairro, cada vez que eu rodo esse algoritmo, ele vai procurar num determinado bairro, e porque ele vai escolher os bairros de maneira aleatória e vai fazer aquela busca ali dentro. E aí, e é por isso que apareceram outros algoritmos, porque esse algoritmo aqui é muito simples, e ser simples é uma coisa boa, e ele é muito rápido, e ser rápido realmente é uma coisa boa, mas ele não funciona sempre. Então, a gente precisa ter um jeito de conseguir explorar vários bairros, né, mantendo aqui a analogia, e não ficar preso só em um. Os outros dois algoritmos fazem exatamente isso. Então, eles não vão ficar presos só numa região. Eles vão procurar em outras regiões. Cada um deles vai fazer isso de um jeito diferente. O primeiro outro algoritmo que a gente vai estudar é a têmpora simulada. O que a têmpora simulada faz? Ele é inspirado aqui no processo de resfriamento de um metal, e tem as equações, e usa aqui as equações da termodinâmica, mas assim, o que ele faz não é isso, né? O que ele faz ele começa em um espaço aleatório e no começo ele tem mais chance de explorar, de aceitar e procurar num bairro vizinho. Então, no começo da busca, ele não vai ficar preso num bairro só, ele vai começar a ir para outros lugares, mas depois de um tempo, ele vai fixar naqueles que ele já visitou, entenderam? Porque assim, não faz sentido você ficar também pulando para poder ver a cidade inteira, porque se você ficar vendo uma casa em cada bairro, você também não vai ver, não vai conseguir encontrar a tal da casa amarela, entenderam? Então, assim, o que acontece é que ele usa aqui uma probabilidade baseada aqui na termodinâmica para que no começo seja mais provável aceitar e procurar em outros lugares, mas depois que a busca já evoluiu, ele vai se concentrar naqueles lugares que ele já está. Tá bom? E aí... tá, acho que eu não rodei. E aí, mesmo fazendo isso, aqui ele já achou a solução. Ele acha a solução com mais facilidade, dependendo aqui dos parâmetros de probabilidade, mas também problemas de otimização são problemas que a gente não tem garantia de que vai encontrar aqui o global. Mas ele melhora a quantidade de vezes que eu tenho que rodar aqui para conseguir encontrar a solução. Entenderam? Então, o que o algoritmo de têmpora simulada faz é muito parecido com outro algoritmo, só que ele aceita aqui ir para estados piores, de acordo com um sorteio aleatório. Então, eu vou fazer um sorteio, vou verificar, então é melhor eu ir para um estado pior, porque aí eu vou explorar outras regiões. E é isso que o algoritmo faz. E assim ele tem uma taxa de assertividade maior do que os outros, do que o outro algoritmo, que é a subida da encosta ou descida da encosta. Entenderam? Aqui dentro a gente tem uns parâmetros que aqui, nesse curso, a gente não vai entrar muito em detalhes, mas existe um parâmetro que chama temperatura, e essa temperatura aqui que vai controlar se eu vou aceitar ou não ir para outros estados. Então, o parâmetro que me garante aqui que eu controlo, né, o quanto eu aceito ir para outras regiões, procurar em outras regiões, é esse parâmetro de temperatura. Quanto mais alta a temperatura, mais eu aceito ir para outros lugares, entendeu? E pesquisar em outros lugares, e a minha temperatura sempre cai. Toda vez que eu passo, a minha temperatura cai, então significa que, à medida que o tempo vai passando, que eu vou fazendo busca, eu vou aceitando menos ir para outros lugares. É uma estratégia muito interessante, porque no começo a gente sabe pouco sobre o problema, e faz sentido você ir procurando, né, a solução em vários lugares. Mas depois de você já ter pesquisado em vários lugares, é melhor você se concentrar em uma região, nas regiões que você já viu, senão você também nunca vai encontrar nada, porque você vai ficar pingando de região em região. Tudo bem? Todo mundo aí entendeu? Tem alguma dúvida? Alguém quer contribuir de alguma forma? Se a gente mudar aqui, que aqui eu estou fazendo com 9
tabuleiro 9x9, que aí fica mais difícil, né, de encontrar, mas no 8x8 ele encontra muito mais rápido e a gente consegue ver aqui a solução também. Tudo bem? Vocês conseguiram entender aqui como funciona esse algoritmo? Alguém tem alguma dúvida? Então, ele é essencialmente a mesma coisa da subida da encosta, a única diferença é que agora a gente tem aqui um parâmetro de temperatura que vai caindo, e dependendo desse valor de temperatura aqui, eu aceito ir procurar em outros lugares. Então, esse algoritmo, ele é uma versão da subida de encosta que também faz explore, então ele vai para outros bairros aqui procurar onde é que pode ter uma solução. E agora a gente chega no terceiro e último algoritmo, que é o algoritmo genético. Não sei se vocês já ouviram falar em algoritmo genético. Eu acho que ele é um pouco... ele é popular, né? As pessoas... Ele tem um apelo aí, porque tem uma inspiração biológica. Em geral, os algoritmos de inteligência artificial, todos têm, né, a maioria deles tem uma inspiração fora aqui da computação, fora da matemática, e no caso do algoritmo genético, isso é o processo, a inspiração vem do processo evolutivo. Então, todas as coisas dentro do algoritmo genético, né, elas são definidas usando termos da evolução. Então, a gente vai chamar que cada estado do meio ambiente, a gente vai chamar ele de indivíduo, porque a gente tem essa inspiração aqui na teoria da evolução, então, cada estado ali vai ser um indivíduo. E um conjunto de vários indivíduos, a gente chama de população. Então, quando a gente tem uma amostra aqui do nosso espaço, com conjunto de estados, aí a gente tem uma população. A gente tem um processo de geração de novos indivíduos ou de novos estados, e esse processo é chamado também de cruzamento, tem a ver com essa coisa evolutiva de você cruzar indivíduos com outros indivíduos para gerar novos indivíduos. É só um nome, tá? Pode falar, Dulcimar. Professor, boa noite a todos. Boa noite, professor. Esse crossomos também do indivíduo é para selecionar o indivíduo? Que eu li essa matéria, quer dizer, eu li ontem. O cromossomo? Como sou. Eu não sei falar, professor, enrola a língua. Tem algo a ver? Tudo tem a ver com a biologia, né? Não sei assim, se vocês lembram lá da escola, mas o cromossomo é como você representa, né? A genética? Exatamente. Ah, tá, obrigada, professor, era uma dúvida que eu tinha. É exatamente isso. Então, a inspiração aqui é totalmente na teoria da evolução. Então, o algoritmo genético, ele tira os termos lá da teoria da evolução, faz uma analogia com a evolução e transforma o problema de busca num problema aqui evolutivo, né? Por isso que esses algoritmos são chamados também de algoritmos evolutivos. Tá bom, obrigada, professor, valeu. Tá bom, então tá. Então, todas as coisas que a gente falou aqui, agora no algoritmo genético tem outros nomes, inclusive aparece uma coisa aqui chamada mutação, também, de novo, aqui fazendo a analogia aqui com os indivíduos, e a nossa função de avaliação também tem um nome diferente, ela é chamada de função fitness, porque, de certa forma, ela identifica quais são os indivíduos que estão mais adaptados dentro de uma população. Para isso que ela serve, pensando aqui na analogia de evolução. Mas, voltando aqui, pensando nisso como um problema de otimização, o que de fato está acontecendo no algoritmo genético não é biologia. O que está acontecendo dentro de um algoritmo genético Vamos voltar aqui para essa função mesmo. Primeira função. É um processo de busca. Um processo de busca em que a busca acontece em vários lugares do espaço ao mesmo tempo. Imagina esses 3 pontos pretos aqui. É como se
cada um deles fosse um indivíduo, e aí eu vou ter uma população, e a minha busca vai estar acontecendo nesses 3 pontos ao mesmo tempo. Isso é um algoritmo genético. E aí eu vou usar esses 3 pontos para gerar novos pontos. A operação que a gente faz lá é a operação de cruzamento, que vai combinar, né, esses vetores aqui desses pontos para gerar novos pontos, mas eu estou gerando novos pontos, aí eu avalio e fico sempre nesse processo. Então, o que é um algoritmo genético? É um algoritmo de otimização que está ocorrendo aqui, operando em várias partes do meu espaço, pensando aqui na analogia dos bairros, é como se tivesse em vários bairros da cidade eu fazendo uma busca, e toda hora que eu vou escolher um novo ponto em que eu vou buscar, eu vou pegar esses pontos que eu já tenho, vou pegar os melhores dele e vou combinar para gerar outros pontos onde eu vou procurar. Então, a diferença do algoritmo genético para os 2 algoritmos anteriores é que o algoritmo genético ele não acontece em um único ponto do espaço, ele acontece em mais de um ponto. Então, é uma busca. A gente chama isso de busca em feixe, porque é uma busca que está acontecendo em várias regiões ao mesmo tempo. Vocês entenderam? Dentro da terminologia de algoritmo genético, a gente fala que cada um desses pontos é um indivíduo e que todos esses pontos juntos onde está acontecendo é uma população. Então, a cada instante de tempo aqui do meu algoritmo, a cada iteração, eu tenho uma população e toda vez eu gero uma nova população. Mas, de fato, o que está acontecendo eu tenho pontos, eu estou fazendo a busca em várias regiões ao mesmo tempo, e aí eu vou gerar uns novos pontos. Então, o que é um algoritmo genético? É um algoritmo que está acontecendo, operando aqui em várias regiões ao mesmo tempo, e ele tem umas operaçõezinhas matemáticas para gerar novos pontos e procurar de novo em outras regiões. Essas operações têm uma inspiração aí na biologia, mas é isso, tá? Eu tenho pontos e estou gerando novos pontos até chegar uma hora que eu encontro uma solução. Pode falar, José. Eu estava esquecendo do microfone. É o seguinte, professor, a pesquisa vai ter que ser estendida bastante, né? Para começar pelo indivíduo, né? Cada indivíduo tem uma carga de 23 cromossomos na célula genética, né? E cada cromossomo tem um sem número de genes que diz a forma de cada coisa, né? Se o cara vai ser alto, vai ser baixo, assim por diante. Então, a pesquisa não pode ser só no indivíduo, né? Vai ter que descer a carga genética completa, né? Cada indivíduo ele é representado por cromossomos, né? Aqui, como cabe a gente definir como a gente vai representar, né? Então, ó, aqui no caso dos algoritmos, do nosso exemplo aqui para as 8 damas, o que a gente faz usar aquele mesmo vetor aqui como nossos cromossomos, nosso vetor de cromossomos, aquele mesmo vetor lá de cima. E aí eu vou combinar esses vetores para gerar novos. Mas dependendo do problema, eu vou ter que escolher um outro jeito de representar aqui esses vetores aqui de cromossomos. De novo, principalmente aqui no algoritmo genético, cabe à pessoa que está modelando o problema escolher uma representação vetorial. Não existe representação que valha para tudo, entendeu? Que funcione em todos os casos. Cabe à pessoa que está desenvolvendo ali, que está resolvendo aquele problema, escolher aquela representação vetorial. No caso do algoritmo genético, precisa ser vetorial, porque esses cromossomos vão ser combinados com os vetores. A operação de cruzamento é uma operação que pega um pedaço de um pai e mistura com um pedaço de outro pai. Vou mostrar aqui. Tem uma figurinha disso, né? Então, quando a gente está falando em cruzamento, a gente vai pegar o vetor aqui de um determinado pai e o vetor do outro pai e vai misturar, ó, um pedaço aqui, ó, esse pedaço mais escuro veio do pai 2, esse pedaço mais claro veio do pai 1, isso para o primeiro filho, o segundo filho veio o outro pedaço aqui do pai 2, outro pedaço do pai 1. Então, assim, as operações de cruzamento que elas fazem, elas pegam um pedaço desse vetor de cromossomos de um e gruda no outro e gera um filho. E é assim que o algoritmo genético funciona. Esse processo é inspirado no processo biológico, inspirado. Não significa que a gente vai representar usando a mesma quantidade
de cromossomos que tem dentro de uma pessoa, e nem que a operação vai ser exatamente igual ao processo evolutivo, mas ele é inspirado. E aí cabe a cada uma das pessoas como escolher a forma de representar isso. Acho que foi a Carol que falou aí no chat para eu dar exemplos. Então, exemplos de coisas que podem ser resolvidas por cada um desses algoritmos não faltam. Então, a gente pode gerar por exemplo, uma escala de trabalho, como eu falei. A gente pode encontrar qual é a melhor configuração de uma rede de energia elétrica para que ela continue funcionando. A gente pode gerar uma imagem, encontrar uma imagem de alguma coisa. A gente pode procurar qual é o melhor ingrediente que vai ter um resultado numa determinada fórmula, e por aí vai. Desde que eu consiga avaliar com uma função de otimização e representar isso como um vetor, eu posso aplicar o algoritmo genético. E aí pode ser qualquer coisa, o resultado pode ser uma música, o resultado pode ser uma voz, o resultado pode ser uma imagem, o resultado pode ser um vídeo, o resultado pode ser um texto, o resultado pode ser uma configuração de alguma coisa, uma escala de trabalho, o resultado pode ser um jeito de... Por exemplo, um programa de otimização. Imagina que vocês trabalham numa transportadora e vocês querem fazer um empacotamento de um caminhão, ou seja, colocar um monte de caixa lá. Qual caixa eu coloco primeiro? Eu coloco primeiro a caixa grande ou eu coloco primeiro a caixa pequena? Esse é um problema de otimização que eu posso modelar com um algoritmo genético. Entenderam? Então, assim, exemplos aqui Nesse campo aí estende muita coisa, viu? Pode ser qualquer coisa. O melhor jeito de cortar um vidro para ter menos sobra possível. Qualquer coisa é um problema de otimização, né? Problema de otimização, então... Mas para demonstração aí do desenvolvimento do programa aí, é suficiente, né? Isso aí. Assim, a ideia aqui é só mostrar como é que faz, né? Na prática, a pessoa vai ter que pensar um pouco como é que faz para representar, tá bom? E escolher ali, né? Na prática mesmo, se o problema não for inteiramente novo, acho que cabe você dar uma olhada na literatura, né, para ver o que as pessoas já fizeram e tentar se basear no que já foi feito. Raramente, né, assim, dependendo... São problemas raros que a gente vai resolver ele pela primeira vez, que a gente não vai se basear no que as outras pessoas já fizeram, né? Na prática mesmo, a gente vai sempre dar uma olhada de como os outros já fizeram. Todo o processo de desenvolvimento, né, eu estou envolvido nisso já há um bom tempo, passa por você conhecer o que as outras pessoas já fizeram, né? Eu acho que assim, se eu for dar uma dica para vocês, olha, eu quero usar esse algoritmo no meu trabalho, acho que a primeira coisa que você tem que fazer é dar uma olhada em problemas parecidos que já foram resolvidos por outras pessoas, entendeu? E aplicações para isso, eu tenho certeza que esses algoritmos que a gente está vendo aqui têm aplicações no trabalho de quase todo mundo que está assistindo aqui, porque otimização é como a engenharia funciona, né? Porque um processo de engenharia é o processo de otimização das coisas. Então, qualquer processo, né, de trabalho, ou pelo menos produtivo, cabe aí um pouco de otimização. Então, aqui, o que você precisa fazer para poder criar um algoritmo genético é definir um jeito de representar, né, e precisa representar como vetor, porque a operação de cruzamento aqui, tanto a operação de cruzamento quanto a operação de mutação, dependem de um vetor. Então, no caso específico do algoritmo genético, eu preciso representar o meu problema como um vetor. E eu vou precisar, de novo, de uma função de avaliação, que é ela que vai transformar isso num problema matemático, né? Que eu vou conseguir saber qual que é melhor do que o outro. Já que eu estou procurando o melhor, eu preciso ter uma função que me fala, olha, esse
esse tem tal nota, esse tem outra nota, e eu vou escolher sempre o que tiver a melhor nota possível. Usando aqui a analogia, de novo, dos bairros, o que o algoritmo genético faz sorteia aleatoriamente vários pontos em vários bairros, né, aleatórios, né, pode ter mais de um por bairro, e aí vai usar as operações de cruzamento, que é feita dessa forma aqui, combinando 2 pais para gerar 2 filhos, para gerar os novos pontos em outros bairros ou no mesmo bairro. E, além disso, a gente tem uma operação de mutação, que essa operação de mutação, ela tem o papel de fazer essa mudança de bairro ocorrer com mais certeza, porque eu vou pegar um determinado cromossomo, um determinado ponto aqui do meu vetor, e vou mudar o valor dele de maneira aleatória. Então, se eu estou em um determinado bairro, de repente, esse ponto agora caiu em outro bairro. Então, a operação de mutação, ela é importante porque ela faz o algoritmo transitar entre diferentes regiões do espaço de busca. Claro, se a minha probabilidade de mutação também for muito alta, eu vou ficar transitando entre várias regiões de busca, entre vários bairros, e não vou conseguir também encontrar a solução. Então, você tem que pesar isso aqui, essa probabilidade de mutação não pode ser muito alta. Mas é esse parâmetro aqui, probabilidade de mutação, que controla, né, esse export aqui, essas viagens para outras regiões do espaço aqui dentro do algoritmo. Então, a outra coisa importante, que eu já falei, mas acho que vale a pena repetir, é que o algoritmo genético ele tem um tamanho de população, então tem mais de um ponto. Os outros 2 algoritmos, eles estão ocorrendo em um ponto só do espaço. E o algoritmo genético não, ele está em várias regiões aqui do espaço ao mesmo tempo, como se a gente estivesse em vários bairros, e a gente vai sempre gerando novos indivíduos. Então, essa é basicamente isso. Eu vou fazer cruzamento, gero novos indivíduos, faço mutação, avalio e fico nisso para sempre. Seleção, cruzamento, mutação, volta. Então, eu tenho uma população que vai ser a nova população e fico nisso até eu encontrar a melhor solução. Nesse caso, ele encontra aqui, mas ele precisa de 26 iterações para encontrar, mas quase toda vez que eu rodo o algoritmo genético, ele encontra um ótimo global. Ao contrário, lá da subida de encosta, que eu tenho que rodar várias vezes para eu poder conseguir encontrar um ótimo global. E essa é uma das vantagens do algoritmo genético. Ele encontra o ótimo máximo para a maioria das funções, muito mais facilmente do que o algoritmo subida de encosta. E aí, por isso, a gente consegue usar o algoritmo genético em problemas mais complicados, né, em que essa função de otimização, essa função de avaliação, ela não tem só um ótimo. É uma função que está cheia de ótimos. Quanto mais complicada for a função, mais difícil é para a subida de encosta funcionar. E por isso que o algoritmo genético é popular, porque ele consegue analisar bem esse espaço de busca. A mesma coisa a gente pode falar sobre o têmpora simulada, ele também consegue explorar bem ali o espaço de busca quando a função é mais complicada. Pode falar, José. Ô, professor, é problema particular meu aqui, porque o espaço que você se ocupa aí da tela com essa informação aí é menor do que o espaço que eu tenho disponível aqui. Significa que essa tela sua podia aumentar um pouco mais. Não tem jeito não, porque essa letrinha miúda, para mim, que estou com quase 7 de grau de óculos e um pouco de glaucoma, será que não tem jeito? Aí está melhorando, né? Tá, ficou melhor? Eu estou com a assessoria da minha neta aqui, que está melhorando mais ainda para mim. Tá. É que assim, quando eu aumento muito, fica ruim de ver esse desenho aqui do tabuleiro, mas tudo bem, não tem problema não.
Não, ela aumentou o tamanho da tela para mim. Já está dando para mim ver melhor. Tá, então tá bom. Pode voltar lá a sua, né? Tá, então vamos, só para terminar aqui a aula, né, nesse roteiro aqui eu estou chamando de laboratório, tá? Embora a gente não tenha um laboratório, é como se fosse um laboratório isso que a gente está fazendo aqui, tá? Eu quis colocar também um pacote pronto, que chama aqui PyGuide, é um pacote do Python para algoritmo genético. Na aula, eu quis mostrar para vocês como que é a implementação na mão, né? Eu implementei o algoritmo genético na mão. Na prática, se você estiver lá no seu serviço, seja onde for, pode ser numa empresa de computação também, muito dificilmente você vai implementar esses algoritmos na mão. Eu quis implementar eles aqui na mão para mostrar para vocês como funciona, né? Que de fato o que está acontecendo são operações relativamente simples aqui de programação. Mas na prática, no trabalho, a gente não implementa na mão por vários motivos. E aqui no final da aula, eu mostrei como é que resolve o mesmo problema usando uma função pronta. Então, a única coisa que você tem que fazer aqui para poder usar uma função pronta é definir os parâmetros, né? Qual que vai ser a minha função de representação, e definir os parâmetros e fazer a chamada de uma função. Isso daqui, eu separei por linha, mas o que eu estou passando, eu só estou chamando uma função aqui da biblioteca e passando os parâmetros, ó. Só isso. E aí ele encontra a solução. Na prática, vou dar esse outro aqui, né? Na prática é assim que funciona. Ninguém vai reimplementar as coisas e durante um curso a gente precisa entender, né, como é que funcionam as coisas para poder saber usar. Então, assim, olhando lá os códigos, a gente entende aqui o que por exemplo, aqui a gente tem os valores da mutação. A mutação vai ter um valor de 1 a n. Por que a mutação está tendo um valor de 1 a n? Porque eu estou representando o meu vetor aqui, cada uma dos valores aqui vai de 1 até n, que é a quantidade de linhas. Então, aqui a minha mutação também vai pegar um valor de 1 até n. Mas na hora que eu vou chamar, eu só vou passar aqui o parâmetro e eu não tenho que programar nada. Então, esses algoritmos, todos esses aqui de otimização, eles estão prontos. É isso que eu queria falar para vocês. E aí vocês não precisam programar eles do jeito que eu programei aqui. Você precisa simplesmente chamar uma função. Mas eu fiz questão de programar para mostrar para vocês, né, como eles funcionam por debaixo dos panos. Então, mais ou menos, isso daqui é como se fosse um curso de mecânica. Eu podia falar para vocês que é só apertar o acelerador que o carro anda, mas aí a gente quis abrir o capô e ver, olha, aqui tem um pistão, aqui tem um motor de 4 tempos, e etc, etc, etc. Mas na prática, é só pisar no acelerador que o carro anda. E depois pisar no freio para ele não bater. Hoje em dia, então, não precisa nem de embreagem, a mesma coisa acontece aqui com computação. Então, a gente tem tudo isso pronto e você só precisa chamar a função e passar para ele que funciona. Então, se vocês quiserem aplicar isso daqui em outro contexto, por exemplo, no trabalho de vocês, o que vocês precisam saber é usar as funções, como, por exemplo, eu mostrei aqui nesse PyGuide aqui, que é uma biblioteca do Python para algoritmo genético. Não é a única, tem várias outras, mas essa daqui é uma que funciona e que está disponível aqui, eu deixei como exemplo. Certo? Vocês entenderam? Então, o que eu queria fazer aqui na aula era apresentar esses 3 algoritmos, apresentar esse processo de modelagem para um exemplo. É claro que para cada problema, modelar o problema faz parte de resolver o problema, né? Então, resolver um problema de otimização é primeiro você modelar ele. E aí não tem como eu explicar todos os jeitos de modelar um problema aqui. É importante vocês entenderem que para o algoritmo genético em especial, mas para os outros também, a gente tem que modelar isso como um vetor. No algoritmo genético isso é muito verdade, então tem que modelar esse meu problema. Cada estado dele precisa ser um vetor. A gente vai chamar esse vetor aí de indivíduo e cada uma
das posições do vetor de cromossomo, mas a gente vai ter que arrumar um jeito de representar ele como um vetor. E aí eu vou ter que arrumar uma função para todos eles, eu vou ter que ter uma função de otimização, de avaliação, que vai dar uma nota para cada um desses pontos aí desse meu espaço, que a gente resolveu chamar aqui na aula de status. E é isso, se a gente conseguir fazer isso, aí a gente consegue usar bibliotecas prontas para resolver esse problema de otimização, e esses 3 algoritmos funcionam dessa forma aqui que eu expliquei. Ficou claro para todo mundo? Ou tem alguma coisa aqui que eu possa ajudar? Tem alguma coisa que eu não expliquei direito? Como é uma coisa que eu uso bastante, né? Pode ser que tenha coisas que eu passo assim... que, assim, para mim já são meio que naturais, né? Porque a gente vê toda hora e talvez para vocês não. E aí é um erro meu, né? E aí, se vocês puderem me apontar, eu estou aqui para ajudar, tá bom? Alguma dúvida? Então, acho que eu posso considerar aí que eu consegui explicar essas coisas. Os algoritmos de otimização, eles buscam estados, então, em um determinado espaço e, dependendo da técnica utilizada, a gente vai fazer mais procura por novos espaços ou a gente vai explorar ali o que a gente encontrou até agora. É isso. Se ninguém tem nenhuma dúvida, acho que a gente pode encerrar a aula por aqui. Consegui apresentar aqui os 3 algoritmos que eu queria apresentar, consegui discutir as questões que eu acho que são importantes para serem discutidas, e acho que vocês têm condições agora de fazer os exercícios. Tem os exercícios lá no AVA, e eu coloquei aqui nesse roteiro alguns exercícios para quem quer aprofundar, tá? Eles não valem nota, mas se vocês quiserem fazer e depois tirarem dúvida comigo, eu estou à disposição, tá? Professor, só uma dúvida. Semana que vem é a última aula, né? Semana que vem é a última aula. Na semana que vem a gente vai falar sobre um outro tipo de algoritmo de inteligência artificial, que são os algoritmos de aprendizagem, né? Pode falar, Dulcimar. Professor, todas as atividades para o dia 18, é que o meu raciocínio é lento, eu preciso ler bastante o fascículo para depois eu começar a entrar nas questões. Não tem como mudar para adiantar mais um pouco, professor? Até a prova é para o dia 18, eu vi lá. É que esse semestre, se eu não me engano, a gente tem um problema de calendário lá na UFMT. O calendário foi... Acho que alguns colegas devem saber isso aqui mais do que eu. E aí o calendário ficou mais curto, né? Da minha parte, eu vou conversar com a coordenação do curso, porque da minha parte eu não vejo problema em deixar para depois, tá bom? Tá bom, professor. Se não tiver nenhum problema para a coordenação do curso e não tiver nenhum impacto no calendário, assim, nas outras disciplinas e para vocês, né? Porque a gente não quer prejudicar ninguém, né? Eu não vejo problema, tá bom? Tá bom, professor. Obrigada. Uma ótima aula foi, viu? Gostei da aula, da explicação, tá bom? Legal, obrigado, viu? Eu tenho certeza que tem coisas que eu poderia ter explicado melhor, mas foi o que deu para fazer, entendeu? Eu agradeço aí vocês pelas considerações e ao colega que deu o exemplo lá no começo da aula. Foi bem legal, acho que facilitou o entendimento também, acho que ele contribuiu bastante aqui, tá bom? Obrigado, professor. Uma boa noite. Beleza, gente. Mais alguém tem alguma dúvida? Tudo certo aí, Brasilino? Tudo tranquilo, professor. Obrigado. Beleza. Carol, tranquilo também? Não sei se ela ainda está aí, mas assim, eu estou falando dos dois porque são os dois que eu conheço, tá? O Brasilino, eu conheço ele há um bom tempo, né, Brasilino? E a Carol também. Um tempinho, professor. Então, beleza. Gente, muito obrigado, viu? Desejo aí um bom resto de semana para todos e até a próxima aula. Na próxima aula a gente vai falar sobre aprendizagem, então venham bastante animados, porque essa é a parte mais legal aí da IA, tá bom? Valeu, gente. Abração, viu?
Olha, eu também